E ele vai ser preso ou não vai, hein, professora? Olha, tem aquela brincadeira que diz Trump preso amanhã, né? E ele já mesmo tem reproduzido essa frase por algumas semanas, né? O Trump usa esse episódio como uma grande fonte de mobilização. O processo judicial de um caso criminal, Fabiola, inclui várias etapas nos Estados Unidos, inclusive existem falsos cognatos entre o que é um indiciamento nos Estados Unidos, o que é um indiciamento no Brasil. E é importante ter claro em que etapa desse processo nós nos encontramos, né? Essa investigação está sendo conduzida pela Procuradoria de Manhattan já há alguns anos. Ela culminou em uma investigação do que nos Estados Unidos eles chamam de grande júri, que gerou uma denúncia e que agora, portanto, tem o Trump como um réu. Né? Então, essa etapa que a gente vai acompanhar hoje, logo depois do chamado indiciamento da semana passada, é a audiência em que vai se formalizar a acusação judicial, né? Então, o Trump vai à corte pública, ele vai, então, como você disse, ser fotografado, ter as digitais colhidas e tudo isso, e na sequência vai ser dado encaminhamento a esse processo, ele já então como réu, é improvável que ele fique preso, até pelo tipo de denúncia que está sendo endereçada, e ele vai responder esse processo até que seja marcada uma audiência pré-julgamento, e aí sim, eventualmente, um julgamento que pode culminar numa sentença. Existem alguns protocolos no caso de processos criminais desse tipo, mas como é algo tão inédito, né? Nunca um presidente dos Estados Unidos foi levado a esse ponto anteriormente, tudo está sendo mais ou menos flexibilizado. Então, quer dizer, ele não vai ser algemado, como é de praxe, ele dificilmente vai permanecer em uma cela durante o procedimento de apresentação às autoridades, né? A ideia é que ele permaneça numa sala de coleta de depoimentos, o que também já é um pouco diferente do que costuma acontecer, e mesmo em relação à divulgação desses materiais, né? Das fotos e das digitais. Eu acredito que deve haver vazamento, que sempre há, é um tipo de imagem emblemática, né, que vai suscitar muito interesse, mas de qualquer maneira, é improvável nesse momento que o Trump seja preso, né? Quer dizer, é uma etapa do processo que no futuro pode culminar em multa e em prisão, se ele for condenado e assim for prevista a sentença, mas nesse momento ele vai se apresentar, prestar depoimentos, provavelmente vai se declarar inocente, vai fazer, né, parte desse rito todo que a gente comentou, e depois a expectativa é que hoje mesmo ele volte para casa na Flórida, onde inclusive ele deve fazer um pronunciamento mais tarde. Então, do ponto de vista do processo criminal, digamos assim, esse é o passo a passo do que vem pela frente. Além do campo jurídico, lógico que tem uma série de questões no campo político, mas aí a gente pode falar disso depois. E do ponto de vista político, tem um link direto, uma conexão com o Brasil, né? Inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, publicou nas redes sociais todo o nosso apoio e respeito a este homem. Aí ele coloca ali um trecho da Bíblia: e conhecerei a verdade vos libertará. E aí ele fala pedindo ali, né, para o presidente se manter firme e tudo mais, assim como outros também representantes da extrema-direita pelo mundo dando apoio ao Donald Trump